minha tela, pronto. E eu queria fazer uma pergunta para a galera que está aí no chat. Por exemplo, se vocês estão aqui, é porque vocês valorizam as nossas opiniões e os nossos pensamentos sobre o mercado. Independente do canal que você está assistindo, com certeza você credibiliza as falas de quem está aqui, né, transmitindo esse conteúdo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de conversar e falar com uma pessoa que já trabalhou dentro de Wall Street, com uma pessoa que já trabalhou dentro do Federal Reserve, de falar com uma pessoa que é respeitada em Wall Street e que os grandes investidores param para ouvir essa pessoa, você credibilizaria as falas dessa pessoa? É uma pergunta. Ou, ainda que você não tomasse essas falas para se posicionar, você consideraria, de fato, que essa pessoa tem a falar? Eu acredito que sim, porque se você considera a gente que está aqui no YouTube falando para você sobre assuntos que nós não estamos vivendo de fato, porque, por exemplo, eu não estou vivendo o dia a dia com o Paulo, eu estou analisando e trazendo o que ele tem falado e o que está acontecendo, mas eu não estou ali do lado dele, entendeu? Então, quando você escuta alguém que está do lado e que ouve e que trabalhou junto, eu acho isso interessante. E eu queria fazer uma pergunta para a galera aqui. Alguém sabe quem é esse cara? Lex Luthor. Alguém aqui conhece? Alguém que está na live aqui conhece esse camarada? Eu não conheço. Firmino. Alguém do chat aí conhece ele? Acredito que não, né? Então, pessoal, esse camarada aqui, ele é o Mark Cabana, né? Ele é um dos nomes mais respeitados de Wall Street quando o assunto é taxa de juros e liquidez de política monetária nos Estados Unidos. Ele é o Head of Rate Strategy do Bank of America, que é o segundo maior banco aqui dos Estados Unidos, e ele tem um dos cargos mais influentes no mercado de treasuries. Só que tem um detalhe, hoje ele trabalha para o Bank of America, só que anteriormente ele trabalhou para o Federal Reserve de Nova York, né? Antes do Bank of America, o Cabana trabalhou dentro do próprio Federal Reserve de Nova York, juntamente, né, justamente no time responsável por implementar política monetária. Então, ele era o cara, quando a gente falava de implementação de política monetária, QT, QE, quando a gente começava esses períodos de fazer esses movimentos, né, de aperto quantitativo, de afrouxamento quantitativo, ele trabalhava justamente nessa equipe, que era responsável por esse movimento de política. Então, política monetária. Então ele entende por dentro o que muita gente por fora só especula. Por exemplo, ele entende muito mais do que eu, do que todos nós que estamos aqui, porque o que a gente faz aqui? A gente especula. O que a gente especula? E quando eu falo especular, eu não estou falando acerca de gráfico e preços de cripto. Eu falo da especulação acerca dos movimentos geopolíticos e macroeconômicos. Então, o que a gente faz aqui? A gente especular. Será que o Fed vai cortar? Será que o Fed não vai cortar? Ó, com base nisso, nisso e naquilo, o Fed vai cortar. Com base nisso, nisso e naquilo, o Fed não vai cortar. Então, o que a gente faz aqui é uma especulação, e esses caras que estão ali por dentro, eles entendem muito mais do que a gente especula. E o que ele disse? Segundo ele e os modelos de análise do Bank of America, o Fed, ou seja, o Federal Reserve, deve começar um programa de recompra dos títulos dos treasuries, né, dos T-bills, em 2026. E esse é um ponto muito bullish, muito interessante, porque se isso de fato acontecer, a gente tem aqui a matéria do Zero Hedge, provavelmente eu acho que a maioria de vocês deve seguir esse perfil. Então, basicamente, ele está falando que o Mark Cabana disse recentemente que o Powell, muito provavelmente, pode anunciar que iremos iniciar uma recompra de T-bills, já nessa quarta-feira, não começar agora, mas anunciar, de mais de 45 bilhões, para que no ano que vem, ao longo dos próximos meses, o Federal Reserve comece essas compras, né? Aumentando ali o seu balanço patrimonial, o que seria, de fato, o que é. Então, resumindo o que ele falou aqui, para não ficar muito prolongado, segundo ele, nós iremos finalmente começar o que é. Nós já estamos fora do QT, só que agora a gente está naquele período de lateralidade, onde não há nem aumento e nem decréscimo na folha de balanço do Fed. E segundo ele, a gente vai começar um QE. E se isso de fato acontecer, isso tem um potencial muito bullish para o mercado.